Atenção, câmera, ação. Vamos lá, pessoal, para a nossa videoaula, né? Então, como eu já falei para vocês, né? Para vocês que são meus alunos, né? A gente vai eu vou estar aqui, né? Produzindo para vocês uma série de videoaulas sobre o nosso conteúdo da nossa grade curricular, tá? E a nossa aula desse momento, né, nós vamos tratar sobre o Estado absolutista. Vou abrir aqui. E para isso, pessoal, eu produzi aqui um PowerPoint, né? Produzi um PowerPoint aqui com os principais tópicos, principais questões históricas relacionado ao Estado absolutista. Abrindo aqui. Acho que eu vou fechar o webcam para vocês estar visualizando melhor aqui. Então, pessoal, o Estado absolutista, fundamentos históricos da construção, é um dos pilares, né, fundamentos históricos, né, da consolidação, da construção do mundo moderno. Nós já abordamos isso aí anteriormente, né, em sala de aula, e nós vamos procurar aqui reforçar questões e elementos que nós já discutimos anteriormente. O Estado absolutista moderno. O que vem a ser, né, pessoal? Esse Estado absolutista, esse novo padrão, esse novo regime de governo. Então, é um padrão de Estado que foi consolidado na Europa, a partir ali de meados do século XV, um período marcado por uma profunda decadência do mundo medieval e das estruturas feudais. Essa ascensão do regime absolutista na Europa ocorreu sob a egíde de um poder monárquico, tá? Então, esses estados absolutistas, esses estados nacionais absolutistas, né? Eles se afirmaram a partir de monarquias. E nesse sentido, pessoal, o que vem a ser um estado absolutista? Né? Então a gente entende como Estado absolutista, né, um regime de Estado com poder concentrado, né? É um Estado em que todos os poderes, não há divisão de poder, não há distribuição democrática de poder, todos os poderes estão concentrados em torno desse Estado, né? Nesse aspecto, a pessoa do rei, do governante, o monarca, o imperador, ele tem para si todo o poder concentrado em suas mãos. Aquela célebre frase, né, do rei da França, Luís XIV, que ele diz o seguinte: o Estado sou eu. Então, assim, pessoal, isso revela que no regime de poder absolutista, a pessoa do governante, ela se confunde com a instância política, com a instância do Estado. Seguindo, a estrutura política e de poder na Idade Média. Então, para a gente compreender essa lógica, né, do Estado absolutista, a gente tem que compreender o processo transitório, né, a transição, né? Como que era essa estrutura política que vigorava antes do Estado absolutista, como que passou a prevalecer essa nova estrutura política, né, inaugurada por essa lógica absolutista. Então, tratando da estrutura política de poder na Idade Média, essa estrutura política marcada pela ausência de uma centralidade política, tá? Então, no mundo medieval não existiu essa ideia de centralidade política. O mundo medieval foi um mundo mais fragmentado, dividido, né? As estruturas políticas eram fragmentadas, né, em feudo, cada feudo tinha sua própria estrutura política, né? Os reinos medievais eram estruturas de Estado
os reinos, né, que existiam na Idade Média eram estruturas de Estado com poder reduzido, né? A maior parte do poder estava fragmentado nas mãos dos senhores feudais. Então aqui é os senhores feudais que tinham poder, não era propriamente o Estado, os reinos, né? O Estado existia, os reinos existiam, mas auxiliavam em alguma coisa, em um ou outro assunto. Não era a instância que detinha o poder no período. E nesse sentido, cada estrutura feudal tinha sua própria organização política, tributária e as suas normas internas, tá? Então, na Idade Média, Estado, pouco poder, poder reduzido, né? Versus senhores feudais, muito poder, né? Era o setor que detinha o poder no período. Sobre a consolidação, pessoal, do Estado absolutista, o negócio aqui está falhando, né? Mas vamos lá. Sobre a consolidação do Estado absolutista, né? Como os reis obtiveram amplo apoio financeiro da burguesia para poder consolidar esse Estado absolutista, né? A burguesia, que era a classe social em ampla ascensão no período, né? Com isso, com esse apoio que os reis obtiveram da burguesia, eles puderam, esse apoio financeiro, esse apoio econômico, eles puderam contratar um amplo exército de mercenários, guerreiros, né? Ou seja, guerreiros que lutavam, militavam em troca de recursos financeiros, e a partir de então, esses reis passaram a ter uma força militar para impor o seu poder perante os senhores feudais, sobre os feudos. Então, a partir daí, eles foram impondo o seu poder, a sua hegemonia política, e foi assim concentrando poder, impondo toda a sua hegemonia de poder a partir de então. Com isso, os fracos reinos medievais, né, foram conseguindo se impor e se sobrepor ao poder dos senhores feudais. Continuando aqui, o Estado absolutista, a quem serve? Né? Ou seja, pessoal, é perguntar também a quem serve esse Estado, né, que nós estamos hoje, né, também. Mas o Estado absolutista, ele está a serviço de qual classe, de qual setor econômico, de qual setor da sociedade. Aqui nós temos a análise, né, de uma linhagem marxista, né, da história, que vê o Estado como instância histórica a serviço da classe dominante, né? No período da Idade Média, a classe dominante era a nobreza, né? Quem tinha hegemonia eram os senhores feudais, mas, porém, economicamente falando, né, a burguesia era uma classe que já tinha conquistado amplo poder econômico e era uma classe em ascensão no período, né? A historiografia predominante, a análise que a historiografia predominante faz, né, coloca o Estado absolutista como Estado burguês, a serviço da burguesia em ascensão. Tá? Ou seja, pessoal, é um Estado que teve financiamento por parte da burguesia, tá? E nesse sentido, né, em contrapartida, a burguesia passou a exigir algo em troca. Então, a burguesia passou a exigir um Estado, né, que haja para garantir os interesses desse setor econômico, né, que no caso é a burguesia. Perry Anderson, né, em sua obra, né, que eu vou tentar aqui focar aqui para vocês, vou ligar aqui a webcam. Nessa obra aqui, não sei se está dando para vocês visualizar. Não estou conseguindo focar direito, assim. Então, nessa obra do historiador Perry Anderson, Linhagens do Estado Absolutista, ele faz uma análise, né, que se contrapõe um pouco, né, essa abordagem que existe predominantemente na historiografia. Ele considera o Estado absolutista como sendo um Estado nobre. Embora a nobreza, né, como vimos, os senhores feudais perderam poder, tiveram que perder poder para a consolidação desse Estado absolutista,
Mas, por outro lado, o Estado absolutista, indiretamente falando, ele acabou garantindo uma sobrevida a mais ao sistema feudal de produção, né, o feudalismo, ao mundo medieval, que estava à beira do abismo, à beira do colapso. Então, segundo Perry Anderson, com o Estado absolutista, mesmo toda a casta nobre tendo perdido poder, né, ele garantiu uma sobrevida a mais ao mundo medieval, às estruturas feudais de produção em decadência, né, no período. E também ele garantiu alguns privilégios de alguns setores da nobreza. Por exemplo, os altos cargos políticos, né, continuaram sendo ocupados por pessoas ligadas à nobreza. Deixa eu colocar aqui no canto. Fechando a webcam. Então, pessoal, para a consolidação de um Estado forte, de poder concentrado, é preciso ter alguns elementos no campo das ideias, né, que justifique, que dê legitimidade a esse tipo de Estado, com poder concentrado, né? Para isso serviu os teóricos do absolutismo, né? Aqui eu indiquei os 3 principais teóricos. Existem muitos outros, né? Mas eu coloquei os principais, né, para a gente não ficar alogando tanto assim. Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Jacques Bossuet. Continuando aqui, né? Então Maquiavel defende a ideia do Estado como um mal necessário, ou seja, o Estado ele é mau, ele é terrível, ele é carrasco, mas porém ele é necessário. Daí a célebre frase, né, do Maquiavel: os fins justificam os meios, ou seja, não importa a imoralidade dos meios, né, a parte escusa dos meios, desde que os fins sejam nobres. O outro teórico que nós temos aqui, Thomas Hobbes. Hobbes vê para Hobbes, a humanidade ela é selvagem em sua essência. A natureza da humanidade ela é selvagem. As pessoas são selvagens, são animalescas, e nesse sentido, a sociedade, em função disso, precisa do Estado absolutista. Então é necessário um Estado absolutista, segundo Thomas Hobbes, para adestrar a humanidade para viver harmoniosamente em civilização. O terceiro teórico aqui mencionado do Estado absolutista, Jacques Bossuet, que é o defensor do direito divino, né? Como nós tratamos anteriormente, né, o direito divino, né, aquela ideia que coloca um rei como escolhido por Deus para governar a sociedade. Então, esse conceito se tornou o conceito base, pilar, legitimador da centralização dos reis absolutistas. Então, o elemento que legitimava o poder absoluto do rei era essa ideia do direito divino, que o rei era um escolhido, um eleito por Deus para governar a vida da sociedade na Terra, né? Então, o direito divino era para o Estado absolutista, assim como nós podemos dizer que a democracia é para o nosso regime político republicano de hoje. O que legitima, por exemplo, o poder que um governante exerce hoje? Ele foi escolhido democraticamente, né, pelo povo, né, pela sociedade. Então, por isso, ele vai exercer o seu poder em um período determinado de tempo. Passando aqui. Assim como nós tivemos, pessoal, os teóricos do absolutismo, a gente também vai ter os críticos do absolutismo, né? Citei alguns aqui: Montesquieu, Barão de Montesquieu, era alguém ligado à nobreza, mas porém era um crítico do Estado absolutista, era um crítico, né, de toda a casta nobre, né, cujo nome era Charles Low de Secondar. John Locke, né, filósofo inglês, pai do realismo político. Adam Smith, economista escocês. Acho que eu escrevi errado aqui. Então, continuando, né, Adam Smith, né, que é o economista escocês, pai do liberalismo econômico. Karl Marx, filósofo alemão, pai do socialismo científico.
Então, para Montesquieu, pessoal, filósofo, né, escritor iluminista francês, tá? Crítico, né, da centralização política, ele defendia a ideia da divisão de poder. Então, para ele, a lógica da centralização do poder, essa lógica, ela é imoral, insana. Então, assim, o poder, para ele ser justo, ele precisa ser dividido igualitariamente em instâncias políticas de poder. E, nesse sentido, ele sugere uma estrutura de poder dividida em 3 poderes, né? Aquela velha lógica que a gente conhece dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então foi conceituada por Montesquieu. John Locke, filósofo inglês, pai do liberalismo político, considera o absolutismo, a concentração de poder, como imoral, insano. Ele vê a liberdade, a propriedade, como elemento de essência à vida humana. Então, para ele, as pessoas, né, a humanidade, ela nasceu para ser livre, né, para ser independente. E ele, nesse sentido, defende essa ideia de liberdade, né, defende, e para ele, nesse sentido, né, o poder ele precisa ser consentido socialmente, dentro de um contrato social, não é algo que tem que ser concentrado, imposto a contragosto, né, das pessoas. Adam Smith, como eu disse anteriormente, economista escocês, pai do liberalismo econômico, defende a ideia do Estado mínimo, ou seja, um Estado que não intervém na instância privada da economia. Tá? Corrigindo aqui. Então, para o Adam Smith, o Estado ele não deve participar da instância privada econômica da sociedade. O Estado deve cuidar da instância política, da organização da sociedade, né? E nesse sentido a economia ela precisa caminhar por conta própria. Então ele defende isso a partir do conceito, né, que ele elaborou da mão invisível do mercado, em detrimento de um Estado forte e concentrado. Karl Marx, filósofo alemão, pai do socialismo científico, vê o Estado absolutista como uma instância a serviço dos interesses da burguesia, né, que nesse sentido se configura, né, na análise dele, uma ditadura burguesa. E ele defende a necessidade de combater. E continuando, pessoal, e nesse sentido, Karl Marx defende a necessidade de combate a um Estado absolutista ou a toda uma lógica de hegemônica burguesa. Ele defende a necessidade de combater essa lógica de poder e defende a construção de um Estado a serviço da classe trabalhadora, do proletariado, a ideia de ditadura do proletariado, ou seja, você combater um Estado a serviço de interesses hegemônicos de uma classe privilegiada, de uma classe que explora, em prol de uma lógica de Estado a serviço dos trabalhadores, do proletariado, um Estado justo, igualitário. E para encerrar, pessoal, apontando um pouco o aspecto da decadência, né, do absolutismo, né, o absolutismo começa a entrar em decadência, né, no século, já no século XVIII, né, influenciado, né, pelos pensadores, pela lógica de pensamento iluminista, tá? Também a burguesia, que outrora, né, como foi dito anteriormente, financiou o absolutismo, passa a concentrar o seu poder econômico para combater esse Estado absolutista que outrora ela ajudou a consolidar. O liberalismo político e econômico passa pelo apoio dessa burguesia, né, para representar novas bases políticas e econômicas que atendam os seus interesses de classe. E com isso, a Revolução Francesa, no final do século XVIII, simbolizou o fim da predominância desse Estado absolutista. Tá? Então, pessoal, é isso, né? Por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido, né? Passam o vídeo para frente, dá like, se inscrevam, ajuda a me fortalecer nesse canal aí. Abraço a todos e todas.